Bom, gente, olha, presta atenção no que eu vou explicar para vocês aqui, uns dados que a gente vai trazer agora nesse exato momento. Estudos indicaram que o consumo, na verdade, de alimentos muito açucarados está associado ao sofrimento mental, como ansiedade, depressão e até perturbações do sono. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora, né? Porque muitas vezes a gente não tem noção, e principalmente porque o açúcar está em quase todos os alimentos. E às vezes você não tem ideia que além, a gente se preocupa muito com aquele açúcar que a gente vai adoçar as coisas, mas tem muitos outros produtos que tem muito açúcar. Até o que você imagina muitas vezes, por exemplo, que é o sódio. Se você não prestar atenção, até ali tem açúcar. Uma mistura de muita coisa que você às vezes nem imagina o mal que você está fazendo para a sua mente. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora. A psicóloga Kalina, maravilhosa, já se encontra aqui no estúdio, né, Galvão, e vai explicar pra gente um pouco mais de como esse cérebro funciona com excesso de açúcar, principalmente para as nossas crianças e adolescentes. Como é que impacta ou não a saúde mental? Kalina, sempre é bom estar com você aqui, eu gosto. Igualmente. Muito bom. Muito bom. Principalmente quando a gente traz informações pertinentes, né? Porque não tem como, no dia a dia, né, pela correria e até mesmo pelo acesso a algumas questões de alimentação um pouco mais saudáveis, a gente tende a comprar uns biscoitinhos, né, uma comidinha ali um pouco mais recheada de açúcar, de gordura, né? Então não tem como a gente escapar, mas a gente precisa tomar um cuidado com o excesso. Todo excesso ele é prejudicial, né? Principalmente para a criança, quando ela está nessa fase do cérebro em desenvolvimento. Então, no momento que a gente nasce, a gente precisa de açúcar, a gente precisa de gordura, por exemplo, no leite materno, isso tem quantidades perfeitas e maravilhosas. Mas quando a criança ela começa a se desenvolver, a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de açúcar que a gente vai oferecer para essa criança. Um estudo que foi publicado em 2024, com mais de 300 mil crianças acompanhadas durante 10 anos, mostrou que níveis muito altos de açúcar no cérebro traziam inquietação exagerada para essas crianças e uma possibilidade de desenvolvimento de um transtorno chamado hiperatividade, né? E falta de atenção, que é o famoso TDAH. E, consequentemente, isso atrapalha no aprendizado, isso pode trazer níveis de ansiedade muito maiores, isso pode trazer, por exemplo, um certo vício, uma certa dependência do organismo ao açúcar. Porque quando a gente come aquele chocolatinho gostoso, o que a gente sente? Muita felicidade, né? Uma sensação gostosa de alívio. E quanto mais você come, mais seu cérebro vai pensar assim, isso é bom. Quero mais, quero mais, quero mais. E nesse quero mais, acaba trazendo esses prejuízos. Nossa, eu vendo você falar, Kalina, eu fico pensando na quantidade de pessoas que nesse exato momento vão repensar. Isso. Porque assim, a gente sabe que tem momentos em nossas vidas e tem ciclos, por exemplo, em nossas vidas que nos fazem sentir muita vontade de comer doce. Sim. E não é só o doce, não é só o bombom, não é só o chocolate. Como é que a gente lida com essa situação quando o assunto é perceber que o açúcar está em quase todos os alimentos? E que muitas vezes não é só algo que você está ali consumindo como alimento, mas também outras necessidades, como os próprios remédios, né? Outras necessidades que você precisa no dia a dia que, quando soma, fica piorado. Exato. Assim. O que mais prejudica o nosso cérebro? Você falou a respeito de ansiedade, as nossas crianças. O excesso faz mal. Isso. Muitas vezes as pessoas não estão percebendo, mas, por exemplo, açúcar tem principalmente nas bebidas alcoólicas, nos energéticos da vida, que tem sido tão propagado. E aí a gente chama a atenção de que você está cuidando da sua vida nos exercícios físicos, você está cuidando da sua vida ali no dia a dia com uma dieta, mas muitas vezes você não está percebendo que não é só sobre cuidar do corpo visualmente, não é só você fazer uma dieta, porque tudo te leva para o lado da vaidade. Exatamente. Nem todo mundo realmente, claramente, vai falar que é só pela saúde.
Você fala que é pela saúde, mas quando a gente vê, a gente percebe que as pessoas estão buscando mais para ficar bem para os olhos dos outros, e isso é preocupante. Muito, muito. Esse comportamento, ele tem o mesmo comportamento, por exemplo, de uma pessoa que tem uma dependência em determinada substância. Eu não preciso utilizar álcool ou outras drogas para ensinar para o meu cérebro que determinado comportamento vai me trazer um benefício. Nós temos estudos também recentes que mostram, por exemplo, você falou muito sobre a questão da saúde, né? Mas não só isso, do mostrar para o outro. Tem gente que tem um sofrimento muito grande em não acompanhar o desenvolvimento ou que as pessoas estão utilizando, né, quando vê nas redes sociais. Isso também traz uma certa dependência, né? As redes sociais pode ser um meio, mas o que ela traz também traz essa repercussão dopaminérgica que a gente chama, né? Eu estou seguindo o que os outros estão fazendo, eu estou utilizando os produtos que os outros estão utilizando, então eu estou me sentindo bem, pertencente. Isso me ensina para o cérebro que cada vez mais eu tenho que seguir por esse caminho. Podemos dizer que, então, mentalmente, esse mercado que faz, muitas vezes, esse marketing que te faz, muitas vezes, buscar o que é gostoso, o que é interessante, o que todo mundo está fazendo, ou está praticando, ou comendo, é o melhor para você. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Não. Nesses últimos tempos, a ansiedade, ela também não busca o desejo pelo doce? Busca, porque ela diminui a reação negativa que ela traz pra gente. Não sei se todo mundo já sentiu um pouquinho de ansiedade, mas a gente fica com o coração palpitando, a mão suando um pouco mais, nervosa, tremedeira, né? Às vezes uma dor de barriga. Para tirar isso, para acalmar, né? O açúcar é um dos meios mais rápidos. É muito mais rápido do que eu parar, fazer uma respiração, pensar no que está acontecendo, o que está me deixando ansiosa. Então, são meios muito mais rápidos e eles são pensados estrategicamente para isso. Por exemplo, aquele salgadinho que vem no pacote, ele tem alto nível de sódio, mas não é só o sódio que foi colocado como um sabor estratégico. O próprio formato e o crack que ele faz dá pra gente instantaneamente ouvir aquele barulho, uma sensação prazerosa. Refrigerante, por exemplo, né? Quando a gente ouve abrir ali a latinha, opa, que coisa boa, que sensação, já sei que isso vai me dar um conforto. Então, todos os produtos, eles são feitos de maneira estratégicas para que a gente se torne, de certa maneira, dependente deles. Nossa, que conversa boa essa conversa da gente aqui, sabe, Kalina? Porque, por isso que eu gosto tanto de trazer a Kalina aqui para o nosso programa, e assim como demais profissionais, mas assim, a gente presta atenção e vai aprendendo mais e mais. Quando você fala desse clec, esse barulhozinho, quando a gente abre ali a tampa, né, de um refrigerante, o que chama atenção é que também lá no finalzinho você sente um doce. O doce, exatamente. Não é só sobre o salgado, até porque a gente sabe que para tudo na vida, o doce e o salgado caminham juntos. Exatamente. E se for em excesso, pior. Quando a gente fala no sal, tem a questão da pressão, né? E vários outros problemas. E quando a gente fala do açúcar, não deixa de ser diferente, o que é pior. Quando entra nessa parte mental, isso é preocupante principalmente para as nossas crianças e adolescentes. E com tanta mídia divulgando tanta coisa nova que vem chegando no dia a dia, a gente vai também de olho aos fast foods, que a gente sabe, ninguém está dizendo que você não tenha que sentir esses prazeres. Nós estamos falando do excesso. Exatamente, esse é um ponto fantástico que você coloca. A gente sabe que é muito difícil, porque caminhar de maneira oposta a isso é você ir contra toda uma cultura, né, de um movimento das pessoas que também estão passando. Muitas vezes as pessoas estão saindo, seus amigos saem, mas você não come porque tem açúcar, porque tem isso, é fast food, faz mal. Não é, né? O que a gente está colocando é justamente esse excesso, né? É o prejuízo, para isso não se tornar uma rotina. Você pode comer um açúcar, você pode comer um bombom, você pode comer o doce, mas tudo em excesso, como já foi colocado, faz mal, né? E como o ponto crucial é justamente
esse acesso do cérebro ao açúcar, a gente traz essa necessidade orgânica e se isso vier em excesso, os vícios eles começam a vir. As pessoas elas começam a não querer mais se alimentar de maneira saudável, né? Elas começam a rejeitar determinados nutrientes para que isso possa somente alimentar aquele prazer. E aí a gente começa não com questões físicas, mas a ansiedade ela vai entrando. Se o meu corpo ele não recebe esse nutriente que libera essa sensação de prazer, eu posso também ter características, por exemplo, de depressão, começar a ter um isolamento social, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Se para um adulto isso é perigoso, imagine para uma criança que está com o seu cérebro sendo formado. Imagina a responsabilidade que a gente tem, né? Vamos falar então desses, na verdade, esses hábitos familiares que muitas vezes são colocados dentro de casa e que podem ter relação também com a vida de cada pessoa, né? Isso. Como a gente pode, de uma certa forma, entender melhor essa relação? Pronto. Hábitos, rotinas, eles são necessários, principalmente quando a gente quer ensinar uma criança a se alimentar bem ou a gente quer retomar algum ponto da nossa vida para que ela ande da maneira correta. Então, eu criar um hábito de ter um horário de fazer as refeições corretas, a gente acha que isso não tem muita importância, mas tem total importância, porque você vai estimular o seu cérebro a ele dizer assim, está na hora disso. Limites, Limites, exatamente, Limites. Como acordar, como dormir. É por isso, por exemplo, que a gente precisa do momento do sono, né? De não usar a tela, porque a tela também vai ser um estímulo. Então, seu cérebro precisa de comandos ambientais, ou seja, da nossa rotina, do nosso fazer, para ele entender o que está na hora, o que não está. Está na hora de dormir, não está na hora de ficar com o celular. Então, a gente precisa criar hábitos. Nesses hábitos, a alimentação ela vem junto. Então, hábitos de colocar um pouco mais de frutas, diminuir um pouco até o suco, porque o próprio suco libera, né, o açúcar ali da fruta. Então, quando eu como a fruta propriamente dita, eu como o açúcar saudável, mas também como a fibra que vai me ajudar, que vai ajudar, por exemplo, no desenvolvimento do intestino. Por que isso tem a ver com o aspecto emocional? Porque o intestino funcional, ele é chamado do nosso segundo cérebro. A nossa segunda cabeça, o nosso segundo cérebro é o processo do intestino, né? O nosso sistema digestivo. Então, se a gente fica muito ansioso, a gente pode ter, por exemplo, dores no estômago, desenvolver uma doença gástrica. E por que é importante a gente ensinar o nosso corpo a funcionar? Porque ele vai estar ligado diretamente ao nosso cérebro. Então, se eu passo por uma ansiedade, se eu passo por um estresse, se eu passo por uma situação difícil, um sofrimento, vai repercutir no corpo. E o primeiro momento é o sistema digestivo. E aí a gente chama atenção para aquelas pessoas que gostam de oferecer como recompensa os doces para as nossas crianças. O que falar sobre isso? Exato. É difícil. Não vou mentir, a gente faz às vezes. Mas né? Mexe com a saúde emocional dessas crianças? Mexe com muito, a saúde mesmo? Muito, porque ela vai aprender que aquilo é o correto. E não vai aprender que, por exemplo, eu fortalecer ela dizendo assim, parabéns, você é capaz, está vendo como você conseguiu, né? Ou então, a criança não teve a oportunidade de ir para algum lugar ou não teve aquele brinquedo, não tem aquele objeto que as outras crianças têm. Então, eu vou comprar um doce, eu vou comprar isso, vamos tomar um sorvete, né? Não, às vezes você dizer que tudo bem não ter, tudo bem você desenvolver outra coisa, mas você tem isso, você sabe disso, né? Não é colocar a criança, não é dar para a criança substituir, exato. Quase e ele vai dependência, quase dependência, porque ele sabe, até porque criança é criança. Vai usar aquelas situações para ter sempre essa recompensa. Sempre. E aí, se essa recompensa chegar de uma forma muito constante, você vai estar adoecendo teu filho de verdade, quando na verdade esses docinhos é um momento de lazer, é um momento descontraído, independente de recompensa, né? Não pode ser associado ao que ele é capaz ou não. Não. O que sempre precisa ser associado ao que a criança é capaz é a voz dos responsáveis, dos pais. É eles dizerem, mostrarem, olha, eu te observo e consigo confiar em você, né? Eu acredito em você. Você é muito importante, eu vejo isso em você. Kalina,
como a gente pode ajudar os pais, principalmente com as nossas crianças e adolescentes, e ao mesmo tempo ser exemplo. Eu confesso para você que eu gosto muito de doce. Também gosto. Gente, eu gosto muito de doce de todos os tipos. Mas eu confesso que lá em casa eu ganhei 2 presentes. Os meus 2 filhos não são apaixonados por doce como eu. Você acredita nisso? Olha. Você sabe que meu filho, o mais novo, diz, ó, mãe, ó, refrigerante não. Ele já deu. Obviamente, eles pequenos eu não estimulava. Né? Mas, assim, existe também uma parceria deles preocupados comigo. Ótimo. Porque sabem que eu sou muito apaixonada. Não, mas isso não é legal e tal. Então, tem aquela pesquisa também do que é bom, do que não é bom. Isso. E aí, isso é muito interessante. Eu fico muito feliz com isso. Mas, de uma certa forma, a gente chama atenção e eu queria muito que você desse dicas, pudesse passar algumas dicas, por exemplo, como esse açúcar, de uma certa forma, nós não estamos falando de nutrição, mas nós estamos falando de saúde mental e querendo cuidar de você. E se tá difícil para você, busque uma nutricionista. Isso. Casado junto com um psicólogo, vai te ajudar demais. Perfeito. Porque às vezes a pessoa realmente está viciada. Tá. E aí eu queria muito que você pudesse trazer algumas dicas de como observar essa retirada desse açúcar, como as pessoas podem, de uma certa forma, trazer esse açúcar de uma forma mais saudável. Pronto. E, de uma certa forma, ter cuidado com o excesso desse açúcar e como ele pode chegar ali a prejudicar a sua mente. Perfeito. Tudo começa aos poucos. Certo. Não tem como a gente, eu vou parar de tomar refrigerante ou comer açúcar. Corta tudo. Não vai. A gente vai ter reações a isso, né? A gente pode ficar um pouco mais agitado, a gente fica um pouco mais incompreensível, angustiado. Então, se a gente tem um hábito já há muito tempo, a gente precisa trabalhar isso aos poucos. Então, eu vou substituir aquele refrigerante por um refrigerante 0 açúcar. Já é um bom ponto, já é um bom começo, né? Eu sendo o exemplo, você disse algo super importante. Se os nossos filhos querem hábitos saudáveis, eu preciso começar a ser esse exemplo. Outra coisa, não ter medo de frustrar. Muitos pais têm como esse hábito de recompensa, frustrar a criança, deixar ela chorar. Ela vai chorar, ela vai reclamar, ela vai abrir a despensa, a gaveta e dizer assim, não tem nada para comer, porque não tem aquele biscoito de chocolate. Hoje nós estamos pobres. Exato, né? Mas tem frutas, tem outras opções, então a gente vai ensinando isso aos poucos. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa também ser ensinado a substituir isso aos poucos. Então esse é um ponto super importante. É impressionante que as frutas, elas têm o açúcar delas. Mas há uma diferença muito grande. Muito, muito, porque é natural, é na medida correta, não tem outros produtos químicos que vão ali prejudicar e principalmente conduzir a essa dependência, a esse vício. Né? Então, é por isso que a gente prefere o açúcar natural, né, que é da fruta, do que muitas vezes um suco ainda mais adoçado. O que falar, por exemplo, dessas pessoas que logo na infância, ou de repente não foi tanto na infância, mas com o passar do tempo, elas evitam o açúcar? Por exemplo, sucos de fato sem açúcar, café de fato sem açúcar, alguns alimentos que as pessoas costumariam colocar o açúcar e que de repente realmente passam a retirar esse açúcar. Elas vão sentir a diferença nesse cérebro? Muita, muita. Porque ele vai saber qual é o limite. Ele vai aprender aonde esse excesso, ele vai ser um limite. Porque né? sempre tem um gostinho do açúcar, sempre, né? Sempre. Tudo que tem qualidade, você vai sentir. Né? Uma fruta que você come, você vai sentir o açúcar dela ali. Um café de qualidade. Perfeito. Né? É só a gente pensar no oposto. Se uma pessoa que gosta muito de açúcar toma algo, bebe algo, come algo que não tem açúcar, ela vai estranhar, não vai achar isso muito bom. A mesma coisa se a pessoa tem aquele hábito. Aquela bomba de açúcar vai chegar no momento de estranheza. Né? E ela vai perceber que isso não é confortável. Muito bom. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo o nosso programa em querer ajudar as pessoas que estão passando por esse momento, analisar como é que está a parte de alimentação dessas pessoas. De repente, mais do que ajudar com remédios, mais do que medicar essas pessoas, de repente a doença, o problema na sua saúde mental está mais perto de você do que você possa imaginar. Exato. Observar, a família também tem que observar, Exato, né? O que está demais, Perfeito. em termos de açúcar principalmente, né? Perfeito. Tá observando, de repente,
não é nem a doença, mas às vezes é os seus hábitos. Exato. Né? E é um ponto crucial, e principalmente o que a gente sempre orienta, um consultório ou algum local que a gente faz esse tipo de auxílio, é melhor a prevenção e a educação do que você remediar e tratar de uma doença que muitas vezes vai tirar anos da sua vida, te trazendo um prejuízo, trazendo uma qualidade de vida que não é aquela legal, né? Então, hábitos precisam ser construídos desde cedo. E a mudança, ela nunca vai ser tardia, ela sempre vai ser necessária. Kalina, foi um prazer te receber aqui como psicóloga para a gente falar sobre um assunto que casa demais com outras especialistas. Então, assim, se você está com dificuldade, se você não consegue tirar esse açúcar da sua vida, mesmo aos poucos, busque um profissional. O psicólogo vai te ajudar. Uma nutricionista vai te ajudar, sua família, peça ajuda para a família, para os amigos. Exato. Olha, quando estiver comendo esses açúcares exagerados, não me oferece. Me leva para comer outras coisas. Não ofereça para o meu filho. Não ofereça para o meu filho. Enfim, exato. Eu quero agradecer a você e gostaria que você convidasse as pessoas através do seu Instagram. Pronto. A gente pode acompanhar mais assuntos ou dicas, enfim, através do Instagram, né, do meu Instagram profissional, kalina.cavalcante. Obrigada, minha linda.